Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Eu sou o Rogério Moisés, esse é o Instituto Transformação Evolutiva e essa é a nossa semente para a vida. Bom, primeiro vamos conversar algumas coisas, tá? Vamos definir algumas coisas. A ideia minha, eu vou repetir do curso da live, tá? Fazer 2 lives por semana. Pretendo encurtar essa de domingo para 30 minutos. Não tem um tempo definido, mas eu estou achando que 1 hora está ficando muito longo para vocês. E estou sentindo que é hora de dar uma modificada nas coisas, né? E pretendo manter essa de domingo nessa pegada mais espiritual, vamos dizer assim. E pretendo fazer outra numa outra data da semana, tipo quarta ou quinta-feira, a definir ainda, também em 30 minutos. E essa com uma outra pegada já, uma pegada mais forte. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que deveriam continuar com 1 hora nos domingos ou 2 lives semanais? Falem aí. Bom, hoje vamos falar sobre as decepções. Carol, seja bem-vinda. Vamos falar sobre as decepções da vida. Todos nós temos decepções, sofremos decepções, mas também é importante nós pensarmos que nós também decepcionamos algumas pessoas. É que a minha dor sempre vai ser maior que a dor do outro, porque sou eu que sinto a minha dor. Mas nós temos que ter consciência para não bancar aquele personagem que nós não queremos mais na nossa vida, né? O personagem, o vitimista, aquela vítima, que tudo é com ele, todo o sofrimento do mundo recai sobre ele. Então, as decepções elas acontecem várias vezes durante a vida. Isaura, tudo bem? Às vezes as decepções são diárias. Não tem um ritmo para as decepções. Agora, além do fato de eu também decepcionar outras pessoas, existe um outro fato também. Tá? É a minha sensibilidade. Eu achar que tudo que os outros fazem tem a ver comigo. Não. Muitas vezes não tem rigorosamente nada a ver comigo. Tem a ver com eles mesmos. Tem a ver com aquilo que eles pensam. E o que eles pensam é o que eles são. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. O que eu penso, eu sou. Então, nem tudo é para me atacar, nem tudo é para me magoar. Mas eu me magoo. Eu me magoo e também está certo se magoar, se decepcionar com as pessoas. Agora, isso não pode impedir que eu prossiga a minha jornada. Algumas pessoas têm uma decepção amorosa num relacionamento e nunca mais tem outro relacionamento. Algumas pessoas têm as mais variadas decepções e param a sua vida ali. É essa decepção que nós temos que olhar. É este comportamento, porque o mundo sempre ele vai girar. Os nossos relacionamentos todos, em todos os níveis, também vão mudar. Outras pessoas virão para nossas vidas e nós sairemos da vida de outras pessoas também. Faz parte do nosso crescimento. A semana passada nós falamos sobre as nossas companhias. A influência nossa nas nossas companhias e a influência das companhias na nossa vida.
Seja bem-vindo, Juliano. Fico muito satisfeito que você esteja aqui. Feliz Dia dos Pais para todos aqui. Já estamos no número representativo. Quando eu recebi Feliz Dia dos Pais, eu era o único homem presente. Então, reparto com todos os meus amigos aqui essa data. Aliás, vamos fazer um comentário sobre essa data. Posso sair um pouquinho, mas não é muito, tá? O Dia dos Pais, ele não tem o mesmo glamour, a mesma valorização do Dia das Mães. Não vou discutir política, não vou discutir filosofia, não vou discutir nada. É apenas uma constatação. Agora, eu chamo a atenção de uma coisa nisso aí. Existe uma coisa também chamada decepção. Agora há pouco, antes de eu entrar na live, eu estava lendo um post de uma grande amiga minha que ela fala justamente sobre isso. Sobre a ausência do pai. De não ter o pai ao lado dela na data de hoje. Então, assim, isso também é uma decepção. Não ter o pai perto. No caso, o pai dela faleceu. Então, as decepções não são muitas vezes por causa dos outros. É a minha avaliação sobre tal fato que me magoa, que me faz me decepcionar com os outros. Agora, qual é o tamanho disso? Não está na hora de nós olhar para essa decepção, para essas decepções, para esse sentimento, talvez egóico nosso, de achar que tudo que os outros fazem visa nos atingir. Como diz uma outra amiga minha, quem é você da fila do pão para ter esse grau de importância? O mundo é outro. O mundo é outro. O mundo não admite mais tamanha sensibilidade. O mundo não aceita mais tamanho vitimismo. É simples. Me decepcionei, me afasto e vamos adiante. Vida que anda, e a vida sempre vai andar. Porque eu tive problemas no meu relacionamento, porque eu fui traído, porque ele me largou, porque ela me largou, eu nunca mais vou me relacionar com alguém. É assim? Quem é o perdedor quando eu tomo essa decisão de não viver mais? Sou eu. Não é aquele que eu acho que me decepcionou. E vocês podem comentar, vocês podem me ajudar. O que vocês acham de comentarem? A decepção tem muito a ver comigo, com a expectativa que eu tenho em relação aos outros. Então, isso também, essa decepção é fruto da minha expectativa, está diretamente relacionada com a minha expectativa. Por que eu crio expectativa dos outros? Porque eu quero que os outros deem para mim aquilo que eu não tenho. Mas quem garante que eles têm o que você quer, o que você precisa? Quem tem que buscar o que você quer, o que você precisa, é você, não são os outros. Os outros são companheiros de jornada. É apenas isso. Cuidado com a decepção. Tem gente que se decepciona com tudo todos os dias. Como assim? Use essa força que você tem. Use essa força que você tem, essa força espiritual, essa força mental e olhe realmente, tal fato aconteceu por quê? Por que isso gerou esse sentimento em mim? O que isso quer me mostrar?
Várias vezes me decepcionei com atitudes das pessoas, com as pessoas, com o comportamento das pessoas, com relações profissionais, com várias coisas. Mas eu nunca parei. A gente não para. Vou fazer, não sei quantos homens tem aqui, mas... E também vou ser um pouco machista, né? Estou definindo que homens gostam de futebol e mulheres não, né? Não é verdade. Por que que quando o meu time toma 5, eu não desisto do meu time? Por que que não? Agora, quando eu tenho um relacionamento onde a outra pessoa não atende às minhas expectativas, eu me frustro, eu me magoo, eu me decepciono e eu nunca mais quero ter um relacionamento na vida. Mas com o futebol, não. Com o futebol eu não abro mão. Eu não desisto. É um exemplo bobo? Pode ser, mas é a mesma coisa. Você acredita que o seu time vai vencer na próxima rodada. E você não acredita que você pode vencer na nova rodada da sua vida. E sabe como é que você vence na nova rodada? Se transformando, olhando para si, olhando para aquela decepção que você teve hoje, por exemplo. Olhar para isso e ver o que isto quer me ensinar. O que isso quer me ensinar? E observe que muitas vezes você se decepciona com as mesmas pessoas pelos mesmos motivos. E quando isto acontece, quem é o culpado disso? Quem é o culpado dessa decepção continuada em relação às mesmas pessoas? Arrisque um palpite? Está meio pesado o assunto? Esse assunto foi escolhido por vocês. Na terça-feira eu abri uma caixa de pergunta e a escolha foi essa. A escolha de vocês foi essa. E a semana que vem eu vou abrir outra caixa de perguntas. Vocês estão conduzindo as lives. Eu sou só o interlocutor. Então, voltando. Se alguém disse aqui, a Cris Nunes disse, nós mesmos. Sim, exatamente. Sou eu que permito que certas pessoas repitam padrões comigo. E eu me magoo novamente, e me magoo novamente, e me magoo, me decepciono novamente. Por quê? Porque eu tenho aquela máxima. Desta vez vai ser diferente. E sabe por que que não é diferente? Porque você não aprende, você não muda. É você que tem que mudar, não são os outros. Cada um tem uma jornada, cada um tem um tamanho. A Beth diz que é a criança interior se manifestando. Explica mais um pouco para mim, Beth, faz favor. A criança se manifestando naquele que se ofende, naquele que se vitima. É nesse sentido? Afra, seja bem-vinda. É você que permite que os outros sistematicamente lhe magoem, lhe decepcionem. E sabe por que que você faz isso também? Por carência. Por carência. Porque você não quer enfrentar uma situação por medo de ficar sozinho. Você sabe que você tem que dar um ponto final em certas coisas e você não dá. Você sabe que tem que parar de se vitimar, olhar para frente. Nós falamos isso a semana passada. Não há em lugar nenhum escrito que você deve andar com as mesmas pessoas a vida inteira.
Não. Você está aqui num processo de aprendizagem. Todos nós estamos. Então nós devemos andar com aquelas pessoas que vibram conosco, que vibram na mesma frequência, que querem mais ou menos as mesmas coisas que nós. Eu disse mais ou menos as mesmas coisas, sim. Você evolui em todos os aspectos. Envelhecer, cabelo branco ou pouco cabelo, não é só isso. É mais do que isso. É adquirir sabedoria, é sair do vitimismo. Quantas vezes a gente está no trânsito, a pessoa da frente, que vem dirigindo à sua frente, faz uma manobra e você se irrita. E você acha que aquela manobra foi para lhe ofender. Foi para você. Não é verdade isso? Cuidado também. Cuidado. Para não se achar tão importante e achar que tudo é contra você. Não. Não é. Somos bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. O mundo não gira em torno de nós. Apesar de nós, os gaúchos, acharmos que o mundo gira em torno do nosso umbigo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Estamos todos na mesma jornada. Agora, não desista. Porque A, B ou C, pessoas ou situações, lhe trouxeram decepção. Lhe decepcionaram, lhe magoaram. Analise bem se a intenção daquele outro ou daquela circunstância foi lhe magoar, foi lhe atingir. Quem sabe aquela manifestação, por exemplo, era apenas aquilo que ele podia lhe dar, que aquela pessoa podia lhe dar. Quem sabe aquela pessoa estava num dia ruim. Quem sabe aquela circunstância sequer era para você. Como disse a Beth aqui, quem sabe era uma criança se manifestando. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Eu sempre olho assim, ó, a gente procura na vida alvos preferenciais. Já notaram isso? Já notaram que a gente sempre usa alvos preferenciais? Ou é a mulher, a esposa, o marido, o companheiro, os filhos ou os pais. Esses são os alvos preferenciais. São com esses que eu agrido. São com esses que eu me decepciono. Eu e todos, e eles comigo e eu com eles. Porque a gente cria expectativa. A gente se dá uma importância que não, as coisas não são bem assim. Todos nós estamos na mesma jornada. Na mesma jornada. Não desista. Tem muita gente desistindo por mimimi. Por vários fatores. Olhe para você. Olhe para você. Você tem uma força incrível dentro de você. Pare de procurar caber dentro de um espaço menor do que você. Vou repetir. Pare de procurar caber dentro de um espaço menor do que você. Quando está muito apertado, aquilo não cabe mais em você. Não é mais para você. Eu não posso mais usar as roupas da minha formatura da faculdade. Eu não posso mais usar as roupas da minha formatura do colégio. Não, eu não sou mais aquela pessoa.
elas, além de não caberem em mim, pertencem a uma outra época da minha vida. E assim, são as coisas, são as pessoas com quem eu convivo, são as situações que eu estou inserido. Às vezes, está na hora de ir embora. Por mais que doa, por mais que eu ache que eu vá ficar sozinho, não. Ficar sozinho é uma decisão. Sim, ficar sozinho é uma decisão. Muitas vezes é melhor ficar sozinho do que ficar se decepcionando sistematicamente. Olha o que você está permitindo na sua vida. Por que você permite que os outros façam certas coisas com você e você não cresce, não olha para si mesmo e diga: eu não aceito mais isso, eu vou adiante. É uma jornada contínua, dia após dia, sempre em desenvolvimento. Se está difícil, analise. Analise essa dor que tem hoje. Hoje é um bom dia para isso. Hoje é dia dos pais. Vários e várias têm dificuldades com seus pais. Isso é um bom dia para nós olhar um pouquinho para nós mesmos. Olhar se toda aquela mágoa que você tem, se toda aquela decepção que você tem, realmente é correta. Olhe para isso. Não desista para as suas coisas. Nunca desistir. Sempre seguir em frente. A arte não é de não cair. A arte é de levantar. Olhar para frente. Que nem nós falamos esses dias. A questão da doença e o comportamento. A doença vem, eu olho para ela, eu aprendo com ela e vou adiante. Quando eu não aprendo com aquela doença, ela se repete. Ela fica ali, ela não sai dali. A decepção contínua com as pessoas, com as mesmas pessoas, se dá só por sua culpa. Porque você permite. Você permite por carência, você permite por medo de ficar sozinho, você permite porque você não se respeita. Cada um dá o que tem para dar. Muitas vezes eles lhe atacam não é nem por falta de amor. É porque eles não sabem fazer outra coisa. Eles não sabem transformar o gesto. Eles não sabem fazer isso. E você se magoando, achando que você foi ofendido por uma pessoa. Calma. Quem é esta pessoa? Por que ele lhe magoou? O que ele quer lhe mostrar com isso? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Olhe para você, siga adiante. Isto é o seu aprendizado. Quantos de nós freamos a vida por uma decepção? Tem decepções? Tem decepções duras que dói muito. Principalmente as primeiras decepções amorosas, né? Aquelas lá da juventude. Aquelas parece que o mundo vai acabar, que nada mais serve. Eu nunca mais vou me relacionar, eu nunca mais vou ter alguém na minha vida. E quando eu vejo, aparece uma pessoa e aquilo se vai. Só que, nessa segunda possibilidade, eu tenho que ter tido um aprendizado com a primeira. Porque senão eu vou repetir o padrão. Eu vou repetir o padrão. E vai ter outra decepção. E a
A repetição da decepção faz com que eu pare. Do que eu pare. E quando eu paro, eu seco. E quando eu seco, eu fico amargo. E quando eu fico amargo, ninguém quer ficar perto. Entenderam? Cuidado com a secura. Cuidado para não ficar tão amargo que ninguém quer ficar perto de você. Olhe, ressignifique essas dores. Vamos parar de se vitimar. É uma pena que quem pediu a live não está na live hoje, né? Mas também acontece isso. Cada um tem uma jornada. Uma jornada. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó. Sejam todos bem-vindos. Eu já tinha falado no começo da live. Eu vou retomar agora, tá? Vou retomar o assunto. É minha ideia, a partir da semana que vem, fazer 2 lives semanais, tá? Uma no domingo de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, numa pegada mais espiritual. E a outra na quarta ou quinta-feira, a definir, de 30 minutos, numa pegada mais de mundo, de vida. Lidando mais com a vida como ela é, com as suas nuances, com a sua... sobre o abrigo, sobre o guarda-chuva da prosperidade. Acho que é hora de nós mudarmos, de nós enfrentar novos desafios. Tá? Eu vou pretendo retomar a ideia do workshop, aquele que ficou parado. Por outros motivos ficou parado aquilo, mas está bem encaminhado, não tem data ainda. Então, é o que eu digo assim, ó. Tá, eu quero saber qual é a opinião de você sobre as 2 lives. Sobre 2 lives de 30 minutos. Vocês preferem 2 lives ou preferem uma só? E já coloque aqui, vamos ver qual é o assunto que vocês querem conversar semana que vem. Vamos conversar, vamos construir junto essa jornada. E pego esse gancho aqui, ó, dessa proposta que eu faço para vocês, tá? É isto. Essa semana eu tive uma reunião com o Guilherme, conversando sobre essas coisas, e a gente sempre tenta não, a gente faz uma revolução nas nossas coisas. A gente faz uma transformação das nossas coisas. Quando eu acho que as coisas não estão boas, a gente transforma e vai adiante. A gente não desiste daquilo que é um sonho. A gente não desiste daquilo que é importante. E sabe o que é importante para você? É você mesmo. O que é importante para você é você viver a sua vida da melhor maneira possível. Então vamos parar de se sentir ofendido o tempo inteiro, a ponto de não realizar a sua jornada. Se dê mais valor. Olhe mais para você. Olhe para aquela situação que lhe magoou, que lhe deu vontade de desistir de certas coisas ou de certas pessoas. Olhe para aquilo ali e veja o aprendizado disso. O que aquela pessoa ou aquela situação quer lhe mostrar. O que você aprendeu com essa decepção? A vida faz isso. Assim como a vida sempre coloca pessoas perto de você para lhe mostrar alguma coisa. Inclusive aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer ver. Vão opinando, gente. Vão opinando aqui. Se 2 lives por semana ou uma só. Tá?
Uma mais espiritual, dentro da nossa pegada, e a outra sobre a vida, prosperidade. Tá, a Beth diz que meio da semana é mais fácil de acompanhar. Se vocês acharem que domingo colide com algum interesse, nós podemos mudar, exceto sábado não, né? Mas nos outros dias da semana nós podemos fazer 2 lives. Agora eu quero mais engajamento de vocês, né? Quero mais engajamento, quero mais participação. Todos que estão aqui são meus amigos. Então, isso é uma roda de amizade. É um bate-papo. Não tem certo, não tem errado aqui. Tá? Não tem certo, não tem errado. É a minha opinião. Vamos conversar sobre isso. Já disse, a câmera está aberta. Quem quiser participar, pede para participar e vem embora, vamos bater papo. Vamos mudar isso, vamos transformar isso. Vamos parar de desistir com as coisas. Tem pessoas aqui da melhor idade, tá? Não existe cronograma para a melhor idade. A melhor idade é aquela que eu vivo. Pode ser com 17, com 20, com 30, com 50, com 60, com 80 anos. Porque esta é a minha jornada. Esta é a vida que eu vivo. O que me compete agora é viver bem. No meu caso, aos 60 anos. 61, no caso. É isto que eu tenho que fazer. Agora, se todo mundo que passa pela minha vida e não me dá o pirulito que eu quero, não me dá a balinha que eu quero, e eu me magoo, o que vai ser da minha vida? Um eterno ofendido, um eterno magoado. E quando eu magoo os outros? Tenho convicção que já magoei os outros. Às vezes, muitas vezes de forma não intencional, mas algumas vezes, sim. Sim. Então. Outras pessoas me magoaram? Sim. Várias. Mas compete a mim olhar, aprender com essa situação e ir embora. Não é fugir daquela situação, é aprender com aquela situação. Aprender com aquela situação para ela não se repetir. Porque enquanto eu não me curar, as coisas vão se repetir. É a minha jornada, é o meu aprendizado, é o que nós já falamos aqui em Noite Escura da Alma. Se você não se curar, se você não analisar, não se fortalecer, não crescer, não se desenvolver como ser humano, quando você efetivamente não cumprir a sua missão aqui de fazer as coisas que você veio para fazer, a vida vai lhe chacoalhar. Vai lhe tirar da sua zona de conforto e vai lhe conduzir, presta bem atenção nisso, vai lhe conduzir para aquilo que a vida quer. Aquilo que a vida precisa que você faça. Ou se não, como se diz vulgarmente, a fila anda. Você é afastado do seu propósito e vem outra pessoa para fazer aquilo que você não fez. A Afra diz que conheceu a Noite Escura da Alma. Eu também. Todos que tinham uma jornada rígida, como eu tinha, de achar que estava certo em tudo, achar uma busca material extrema, achar que eu era o cara, ter a arrogância das coisas, ego dilatado, a vida veio e me mostrou que não era bem assim. Que não era nada assim. Aí você para, faz um período grande de reflexão
E cada um tem o seu período de reflexão, o tempo necessário para lamber essas feridas. E dói. Opa! Dói. Mas você se recupera. Quando você olha para aquela dor, para aquela decepção, para aquela mágoa, e você aprende com ela, você vai adiante. Você vai adiante. Porque, de novo, nunca são os outros. Está na hora de nós sairmos da noite escura, sairmos do deserto da nossa vida, olhar para nós, nos reconstruir como seres espirituais que somos e seguir a nossa jornada. Nossa jornada é tomar banho no rio da vida o tempo inteiro, até o último momento. A Muriel diz o seguinte: se decepcionar faz parte, né? Faz parte. Mas sobre o trânsito, existem muitas pessoas egoístas. Mesmo na rua, ciclovia, as pessoas não pensam no próximo. Veja bem, Muriel, eu não sou guarda de trânsito, tá? Mas olha só, não é no trânsito que as pessoas são egoístas. As pessoas são egoístas em todos os locais. No trânsito, as pessoas usam de uma arma chamada carro. As pessoas não têm noção do que representa um carro. Tá? Mas é bom não falar em armas, né? Então, assim, ó, o carro é a extensão do meu egoísmo, neste caso. As pessoas te decepcionam, às vezes, botam o dedo na ferida, na tua ferida, porque elas também são egoístas. Todos nós temos um pouco de egoísmo. E faz parte. Nós falamos aqui mais de uma vez, eu fiz a mesma live. Você é o seu melhor negócio. Isto é sinônimo de prosperidade. Quando eu invisto em mim como ser humano, todos que estão à minha volta melhoram. O meu olhar sobre eles melhora. O meu entendimento acerca deles melhora. Porque eu me construí. Agora, se eu passar a vida inteira ofendido, qual é a resposta do ofendido? Ele vai ofender. Ele vai agredir outros. Ele vai manter aquele ciclo de agressão. Então, também por isso é inteligente mudar. Mudar. Parar com as permissões. Se valorizar como ser humano, crescer. E também, e por que não dizer, se afastar de certas pessoas. Você não é obrigado a conviver com pessoas que não lhe fazem bem. Aonde está dito que você tem que conviver com essas pessoas? Ah, mas tem que perdoar todo mundo. Perdoar não é sinônimo de convivência. Perdoar não é esquecer o que eles fizeram. Ou o que você fez para eles. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É você. É você que muda. É você que aprende. O mundo não gira em torno de você. Só existe aquela possibilidade grande do mundo estar girando ao seu redor. Foi alguma bebida a mais. Só nessa circunstância que o mundo gira ao seu redor. É você que caminha. Você não é uma árvore. Ande. Busque o que rigorosamente é seu. Agora, se você não se respeita como pessoa, como ser humano, quem vai respeitar você? Às vezes somos condescendentes em honra de uma amizade histórica, diz a Beth Sperp. Nós somos condescendentes, essa palavra é bonita, né? Muito bonita.
Na verdade, nós somos seres. Eu sempre digo assim, não vamos esquecer nunca, 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 que nós somos mamíferos, animais mamíferos. A gente gosta muito de estar em grupo, a gente gosta muito de estar dentro de um abraço. E é bom estar dentro de um abraço. Agora, quando eu sou condescendente com uma amizade histórica, eu estou mostrando a minha carência. Porque eu não enfrento esta amizade histórica e digo a verdade, porque eu tenho medo que essa pessoa saia da minha vida. Que essa pessoa saia de perto de mim e que eu fique mais sozinho. Quantos vivem uma farsa de casamento falido para não ficar sozinho? Quantos aceitam ataques, incômodos diários, semanais, sei lá, das mesmas pessoas e não levantam a cabeça e não se posicionam por medo de ficar sozinho? Domingos diz que felicidade e prosperidade incomoda muita gente. Introspecção é igual sobrevivência. Vamos lá, duas coisas aqui. Ó. A felicidade e a prosperidade incomoda muita gente. Sim e não. Quando a minha felicidade e a minha prosperidade incomoda os outros, está na hora de eu me afastar dessas pessoas. Vou repetir. Quando a minha felicidade e a minha prosperidade incomoda os outros, está na hora de me afastar dessas pessoas. Sejam elas quem for. Por quê? Isso é muito sério. Ao ficar perto destas pessoas, você pode ter certeza, elas vão fazer tudo para sabotar você. Isso está dentro do que a Muriel falou acima, o egoísmo das pessoas. É o que se vive, inclusive, no mundo hoje. A dificuldade de aceitar aqueles que têm mais do que eu. A dificuldade de aceitar aqueles que aparentam ter mais do que eu. Então eu ataco os poderosos, ataco os ricos, tal qual um Sancho Panza e o Dom Quixote, lutando contra os seus moinhos de vento. Mas eu tenho personalidade, esses caras não valem nada. Ok? Você está dizendo o que para o universo? Que você não quer ter o que eles têm. Não, mas isso eu quero. Isso eu quero. Então, meu amigo, você está na incoerência. Se você quer ser feliz e você se incomoda com a felicidade dos outros, você é incoerente. Se você quer prosperidade para a sua vida e você se incomoda porque o Domingos, o Pedro, o Paulo, a Maria, a Joana são prósperos, você é incoerente. E ao ser incoerente, tem um outro sinônimo mais pesado, mas vocês são pessoas muito inteligentes. E sabem o que eu estou falando. Pessoas que não nos reconhecem, essas pessoas que não nos reconhecem nem respeitam, é isso? Nós estamos falando de pessoas que nos magoam. Olha só. Quando eu quero que as pessoas reconheçam tudo que eu fiz por elas, e eu quero que elas reconheçam e se portem de acordo com isso, é o meu ego falando. É o meu ego falando. É a minha carência falando, é a minha expectativa falando. É quando eu vou tentar ser o mais suave possível, tá? Muitas vezes, aquele que ajuda demais, ele manipula. Muitas vezes aquele que ajuda demais os outros, ele também é carente. E ele ajuda para ter pessoas na sua volta que, em tese, deveriam lhe dar aquilo, retribuir aquilo
tudo que você fez por ele. Não. Não. As relações são sempre triangulares. Eu ajudo uma pessoa, essa pessoa ajuda a outra e aquela outra me ajuda. Isso é o mistério da vida. Quando eu ajudo uma pessoa esperando que essa pessoa me ajude de volta, ou que tenha o comportamento que eu quero, eu vou me decepcionar. Porque ninguém está aqui na vida para lhe agradar. Isso é ego. Ninguém está aqui para lhe agradar. Nós ainda estamos num planeta de desafios muito fortes. Eu digo a verdade, mas perdoo. Perfeito. Isso é importante. Importante. Olha aqui, ó. Tu me magoou. Eu não permito isso, tu me respeite. Pronto. Basta isso. Mas isso encerra a discussão. Não adianta nós falar isso e ficar com aquela coisa assim, ó, ruminando. Porque este comportamento de não colocar as coisas para fora nos trazem da boca ao estômago possíveis desafios sob a forma de doença. Não se apegue tanto aos outros. Não se apegue tanto aos outros. Ninguém lhe pertence. E nem você pertence a ninguém. Você pertence à sua vida. Você pertence à sua existência. Você pertence ao coletivo, ao algo maior que ele trouxe aqui. Como exigir que os outros façam aquilo que você quer? Você faz aquilo que você quer fazer? Você se porta da maneira como você gostaria que os outros se portassem com você? Não é isto, Moisés. Então fala como é, meu anjo. Beth, é que assim, ó, vocês têm que entender que eu fico lendo o que vocês escrevem, mas eu já estou num outro ponto. Então assim, ó, quando tu diz não é isto, eu preciso saber o que é que nós estamos falando. Aí a gente conversa, entende? Explica para mim. A Cissa diz assim, ó, essa foi para mim. Não, essa é para todas. Ela estava falando a fala sobre condescendência. A Muriel está na pegada do trânsito e do seu egoísmo. Nós somos um país de egoístas. Nós somos. Primeiro eu, depois os outros. Nós somos pessoas que furam filas. Nós somos pessoas que falsificam documentos para entrar em bares antes dos 18 anos de idade. Nós somos assim. Entre outras coisas, né? Quis dizer que a lealdade e o perdão não são reconhecidos pelos outros? Pode. Mas isto é um problema deles. O que os outros fazem e o que os outros pensam, a maneira como eles reagem, é um problema deles. O que nós temos que cuidar é o nosso sentimento em relação à decepção que os outros nos trazem. É isso que nós temos que cuidar. Quando eu aponto o meu dedo para os outros, eu estou ignorando as minhas falhas. Eu tenho que olhar aquilo que eu digo assim, esse texto não é meu. A vida é uma festa. Todos que vão passar por nós vão entregar um presente. Todos. Muitas vezes não é aquilo que eu queria, mas é o que eu precisava. Inclusive aquilo que eu precisava para saber que aquilo não é o melhor para mim. Que isto eu não quero para mim. Eu não quero conviver com esse tipo de pessoa.
É uma decisão minha. Agora, se eu me magoo, enterro a cabeça como um avestruz para não enxergar isto, vai se repetir. Vai se repetir. Tem situações que são doloridas. Sim, não há dúvida que tem situações que são doloridas. São muito doloridas. Mas são estas situações. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou arauto da desgraça, ao contrário, tá? Mas assim, ó, todas as situações, nós já falamos sobre perdas e ganhos. A vida ela é feita de perdas e ganhos. Quando eu tô navegando em águas calmas, eu deixo o barco solto. Não me preocupo, eu ligo o piloto automático e vou tentar deixar a vida me levar. Quando eu estou em águas revoltas ou situações doloridas, eu me recolho e vou aprender com ela. Eu vou fazer todo o possível para sair daquela dor. Então, a perda, a dor vem para nos mostrar alguma coisa. Sempre. Nada é por acaso. Nunca nada é por acaso. E mais, a vida é como ela é. Algumas pessoas têm doenças difíceis, desafios muito grandes, porque querem brigar com a vida. Não. A vida é um aprendizado. Não dá para brigar com a vida. A gente insiste em conviver pelo tempo de amizade e o querer. Na realidade, concordando com a sua fala sobre deixar ir, tá? Ou se afastar. Olha só, a decisão sempre é minha. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu tenho uma grande margem de livre-arbítrio. Olha as condições, Beth, que eu e tu, por exemplo, nos conhecemos. É assim que funciona. Tu decidiu vir atrás de mim para nós conversar, nós nos conhecermos. Pronto, tu tomou uma decisão. Nós mantemos a nossa relação porque ela é boa para nós. Quando essa relação não for mais boa, um de nós vai dizer não quero mais e vou adiante. Tu vai procurar um outro relacionamento e eu também. Um outro relacionamento de aprendizado, gente, nós estamos falando. Tá? Então assim, ó, compete a mim escolher com quem eu quero andar, com os grupos que eu quero andar. Não me serve mais, eu vou adiante. Eu me afasto, eu perco um pouco. Eu tenho que perder esse apego. Mas tem que saber como falar a verdade. Eu acho importante, mas com cuidado. Tem pessoas que não gostam de escutar a verdade. Se sinto isso, essa pessoa me faz mal, me afasto. A verdade, ela é uma só. O resto é interpretação. Não precisamos ser violentos para dizer a verdade. Pelo contrário, tá? Quanto mais suave eu for para dizer a verdade para aquela pessoa, mais ela vai sentir. Porque o normal no mundo de hoje é ser agressivo. Quando tu não é agressivo, as pessoas sentem mais. Agora, não dá para não dizer a verdade. Não dá mais para não dizer a verdade. Se a pessoa me faz mal, me afasto. É isto. Agora, nós temos que cuidar porque que sempre, algumas pessoas me fazem mal da mesma maneira que a anterior.
Aí talvez, e muito provavelmente, a responsabilidade seja minha, de atrair esse tipo de pessoas para a minha vida. Não é? Isso acontece também. Nem grávida entrei na fila de prioridade. Só um dia antes ainda ganhei mijada. É assim mesmo. Com a pandemia as pessoas ficaram mais egoístas. Mas depende de quem te magoa, dói muito. Sabe por quê que depende de quem te magoa e dói mais? Porque a tua expectativa é maior em relação a essas pessoas. Por que o cara na rua ele não te magoa? Por quê? Porque não tem expectativa em relação a ele. Agora, em relação ao marido, à mulher, aos pais, aos filhos, quem mais nos magoa? Vamos lá, vamos ser claros. É a família. É o companheiro, a companheira. Por quê? Porque eu crio expectativa, porque o meu ego diz, esse cara é meu, essa mulher é minha. Eu fiz tudo por eles. Eu faço a coisa que mais se ouve. Eu fiz tudo por ela e ela me abandonou. Dediquei a minha vida toda a ele e ele me abandonou. Como assim? É por isso que eu me magoo. Que eu quero ter posse sobre as pessoas. Controle. Já pensei, eu acho, em manter a amizade por pena de outra pessoa, mas isso me faz mal. Fico muito nervosa e engolindo raiva. Mais raiva de mim mesma. Bom, o pior sentimento de todos, em relação a um terceiro, é pena. E quando você tem pena de outra pessoa, você se posiciona acima dela, o que também não é correto. E pior, a raiva que a gente tem de nós mesmos, lamento informar, a raiva contínua ela vai trazer doenças para nós. E algumas são bem ruinzinhas para tratar. Ter relações autênticas é fundamentais. Sim. Mas a principal relação a relação mais autêntica e mais verdadeira é com você mesmo. É com você mesmo. Como é que está essa relação com você? Vamos falar sobre isso a semana que vem? Vocês resolveram falar agora. Isso é muito bom. É isso, vamos construir juntos. Isso torna mais leve o nosso bate-papo. Vocês estão aí, inclusive sob o manto da invisibilidade. A maioria nem se conhece, então fica bom para esse debate acontecer. Fica muito bom para esse debate acontecer. A Jorge está em viagem, ela entra e sai aqui. Não fez nenhum comentário hoje, mas tudo bem. Depois ela me fala. Eu sou da seguinte opinião. Se você me ofender a primeira vez, a culpa é sua. Mas se magoar a segunda vez, a culpa é minha. Exatamente. Seja generoso com os outros, mas seja mais com você. Não permita que os outros façam com você aquilo que você não quer. Isto só acontece porque você se permite. Você permite isso. O que nós falamos aquele dia. Você se ama? Você se aceita como pessoa? Isso é fundamental. Se você se aceita como pessoa, você se respeita. E se você se respeita, você não convive com essas pessoas. As sistemáticas. Aquelas que vêm sempre lhe magoar. Não.
Porque se vocês permitem que essas pessoas lhe magoem sistematicamente, a culpa é sua. Quando você ama, Cissa, essa é forte. Quando você ama uma pessoa que viu nascer, pagou o estudo e trata como um filho, e o moleque casa e começa a ser gerido pela própria esposa, é terrível. Sim, mas nós temos que cuidar para nós não ter ciúmes da esposa do filho, ou do sobrinho, ou de qualquer outra pessoa. O amor é uma energia. O amor não cobra. O amor não traz apego. Ele é só amor. E amor é tudo. Agora, se eu amo outra pessoa ou quero que essa pessoa me ame, não é mais amor. É apego. Ninguém é obrigado a me amar. Amar é uma decisão. E é uma decisão e uma construção. Tem filhos que não amam os pais. Tem pais que não amam os filhos. Simples assim. Tu tá carente, é? Uma hora dessas nós vamos aí te ver, Muriel. Mas tu só tá na prancha? Na prancha eu não vou. Então tá, gente. Eu acho que para esse domingo acho que ficou de bom tamanho, né? Então, para quem chegou agora, por votação unânime, ainda não contei todas as cédulas, mas o meu cartório eleitoral ele é sério, a minha urna eletrônica também, então não tem problema nenhum. A partir da semana que vem, já fiz a contagem e recontagem dos votos, deu unânime. 2 lives a partir da semana que vem, tá? Vou fazer 2 de 30 minutos, 40 minutos nessa faixa. Então, assim, ó, eu vou fazer quarta ou quinta-feira, 19 horas, e vou ver se vou repetir domingo ou não, ou se não, na outra semana a gente escolhe, tá? Eu vou abrir caixas de perguntas e peço, por favor, encarecidamente, que vocês participem. Que vocês deem a opinião de vocês. Que afinal de contas eu estou aqui para vocês. Estou aqui para mim e para vocês também. Tá bom? Quando você pensar em desistir, pense que tem muita gente que gostaria de ter o que você tem. Quando você pensar em desistir, pense que tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Quando você pensar em desistir, pense que aquilo que você tem é o sonho de várias outras pessoas. Então, e se mesmo assim você pensar em desistir, eis-me aqui para nós fazer junto essa jornada, tá bom? Desistir não está no nosso dicionário. Valeu? Beijo no coração de todos, boa semana e feliz recomeço. Sem desistências. Nem da live, tá bom? Beijo no coração de todos. Valeu!